Estamos ao vivo aqui, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os nossos colegas aí que estão assistindo a gente pelo YouTube. Primeiro, queria reforçar o agradecimento. A gente está muito contente com como esse chamar de treinamento, né? Está ganhando corpo, muitas pessoas cadastradas. Hoje a gente vai falar da Lei de Acesso à Informação e, como todo mundo já sabe, aí pelas nossas divulgações, essa é uma ação em conjunto aqui, que a gente gosta muito de dividir o esforço para a gente ter um alcance maior. É uma parceria minha, deputado estadual Sérgio Victor, com a deputada federal Adriana Ventura e o deputado federal Vinícius Poit, aqui representado pela Natália hoje. Então, queria passar a palavra, vou deixar primeiro a Adriana falar um pouquinho com a gente, depois passo para a Natália representando o Poit aí. Obrigada, querido Sérgio, obrigada. Oi, Natália, prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Seja bem-vinda. Quero dar um oi para todo mundo, é muito feliz e muito gratificante estar aqui, assim, nesse momento que só tem por objetivo instrumentar e informar o cidadão de como ele tem que fiscalizar e como ele tem que fazer. Então, é um esforço coletivo, sim, tem vários cursos programados e a participação de vocês é essencial. E o dia de hoje é um dia mais especial ainda, porque o tema de hoje, Lei de Acesso à Informação, lembrando que a Lei de Acesso à Informação, ela existe desde 2011, então foi um grande avanço, mas se a gente pensar que transparência é um direito do cidadão, faz parte do artigo 37 da Constituição Federal, que depois é reforçado com a Lei de Acesso à Informação, isso nos traz, assim, isso nos traz uma reflexão de como é importante a gente brigar por transparência e como é importante o papel do cidadão para fiscalizar isso. Né? Como vocês sabem, eu sou presidente da Frente contra a Corrupção, um dos pilares fortíssimos é transparência, e o que a gente está fazendo aqui, não é mesmo, Sérgio, não é mesmo, Natália, é a busca dessa transparência. E é nosso papel lutar por isso. Só reclamar não adianta, e como às vezes é difícil, porque nem sempre os caminhos são transparentes, é nosso papel aqui ajudar todos vocês a achar essa transparência. Como eu faço para chegar aqui, como eu faço para chegar ali. Então, é um prazer estar aqui. Contem sempre com a gente está programando um monte de coisa muito bacana para vocês e vários cursos muito bacanas. Agora, os gestores que hoje estão na linha de frente, né, dos gestores municipais, os secretários, eles também sabem da importância da transparência e é dever deles dar essa transparência em site específico. Então, aproveitem bastante o curso de hoje e os próximos. Agradeço a todos vocês e fico aqui à disposição, gente. Muito obrigado. Como diz aqui o Domingos, incansável, Adriana, na luta e no combate contra a corrupção. Obrigado pela parceria. Natália, time Poit, como está a sua descrição aí? Tudo bem? Time Poit em peso aqui. Gente, obrigada, Serginho, Adriana. É muito gratificante ver que esses deputados que a gente tem, eles vão além, porque eu não sei vocês que estão assistindo a live, mas eu nunca tinha visto o deputado pegar o seu tempo e falar, olha, eu quero te ensinar a fiscalizar o que a gente faz aqui na esfera governamental, no estado, enfim, federal. Então, para mim, como cidadã, é uma coisa nova e fazer história com vocês, assim, nisso é super empolgante. Estou aqui representando o Poit hoje, que não pôde estar, mas mandou um beijo para todo mundo. E sempre apoiando, né, a fiscalização. Eu comecei a trazer muito mais esse tema para a nossa equipe, porque o povo estava pedindo, né? E aí, mas vocês fiscalizaram, e esses recursos e tudo mais, não sei, tenho certeza que a Adriana recebeu eleitores perguntando, o Serginho também, como que faz e tal. E o Poit foi muito engraçado, que ele fala assim, a gente tem 8, a gente precisa de voluntários. Então, acabou vindo para mim grande parte da fiscalização aí da equipe e mobilizar pessoas para que possam nos ajudar. Então, toda essa ideia de empoderar o cidadão, né, a ter acesso, a entender onde é que eu busco, o que eu tenho o direito de saber, quais são as informações importantes que eu devia estar de olho, que só eu aqui na minha cidade, na minha localização, vou conseguir pescar, né? E a gente tentar traduzir isso de uma forma bem simples, porque eu acredito que tudo foi construído para dificultar, né? A gente tem que cavar, a gente tem que ter treinamento, a gente tem que... Não é fácil, tudo desencoraja você a continuar buscando informação, mas eu acho que a nossa geração
está vivendo uma coisa diferente, a gente nunca foi tão engajado, né? Então, eu acredito nos cidadãos que estão aqui, todo mundo que está assistindo, que vocês têm parte nisso, vocês estão chamando a responsabilidade, sabe? Então, estejam encorajados de que vai valer a pena, de que vocês estão fazendo algo diferente, realmente escrevendo a história, né? Então, em nome do POI, te agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, toda a equipe, para ajudar em tudo que for preciso, tá bom? Legal. Pessoal, antes de me despedir das duas aqui, queria elogiar duas iniciativas deles. A Adriana falou no primeiro treinamento, olha a importância da participação do cidadão. Um dos principais projetos que estão vigentes, ou que está para ser votado, que a Adriana é coautora, foi uma ideia de um cidadão comum, né? Eu sou autora. A Adriana é coautora, né? Mas a ideia veio de um cidadão, de um voluntário, enfim. O time do POI também, desde o começo, lida bastante com voluntários na ponta, fiscalizando as emendas que eles enviaram, com várias das atividades. A gente aqui no nosso gabinete tem a plataforma Revoga Já, onde a gente provoca os cidadãos a nos ajudarem a encontrar as burocracias que atrapalham o seu dia a dia, e a gente está apresentou um projeto de lei que revisa o processo administrativo tributário, que foi formulado por várias mãos de vários advogados especialistas. Então, para a gente, essa é a importância do cidadão participando. Agora, imagina toda essa potência na fiscalização, porque no final do dia é o nosso dinheiro que está indo, em tese, para nos retornar em serviços de qualidade. Então, Adriana e Natália, muito obrigado por ajudar a gente por participar, né? Ajudar não, vocês são, desculpa o termo, até errado, por participar. Não, mas ajudar, um ajuda o outro. Iniciativa construída em conjunto e que a gente consiga ajudar muita gente. Obrigado. Eu chamo aqui agora o Bruno, que ele é da entidade Fiquem Sabendo. O Bruno é especialista na lei de acesso à informação. Bruno Morassuti. É isso, Bruno? Isso, Bruno Morassuti. Olá, Bruno! Olá, tudo bem, Adriana? Tudo bem, Natália? Obrigado, Vitor, por me convidar. Bom, pessoal, Bruno, eu não sou entrevistador, cara. Eu não vou fazer aquela entrada pomposa. Eu queria que você se apresentasse para a turma, que eu vi que seu currículo é extenso aqui. Tá bom, então, assim, mas só o que é importante, meu nome é Bruno Morassuti, eu faço parte do Fiquem Sabendo, que é uma agência independente que trabalha com lei de acesso à informação e acesso a dados. A gente, resumindo o nosso trabalho, a gente faz pedidos de informação para entidades de todo o país, desde o legislativo, executivo, judiciário, a gente faz para municípios, estados, governo federal, né, dezenas de pedidos de acesso à informação por dia, e a gente libera informações para que as pessoas possam utilizar essas informações no dia a dia, para que outros veículos de imprensa possam utilizar essas informações e que possam informar a sociedade, né. A gente tenta também conscientizar a população para que as pessoas possam utilizar de uma maneira cotidiana a lei de acesso à informação. Essa é a ideia geral do que a gente faz. Legal, então é fiquemsabendo.com.br. É muito bacana o site, a plataforma deles. O Bruno, parabéns pelo trabalho. O Marcos já colocou ali tá rodando aí na tela. Então, falei que eu não era entrevistador, mas estou começando a me sentir aqui agora, né? O Silvio Popovic, você. Oi? O Silvio Popovic, vamos chamar vocês. Perfeito entrevistador. E, Bruno, a nossa intenção com esses cursos são o seguinte, né? A gente ensinou, na última aula, a gente mostrou alguns portais de transparência e manuseou o acesso e tentou mostrar como encontrar as informações, né? De um jeito, né? Primeiro, eu queria que você falasse o que é a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que a Adriana falou na abertura, que foi aprovada em 2011, se não me engano, sancionada em 2012, mas que até hoje a gente ainda tem que discutir transparência, né? Uma lei de 8 anos sancionada. Sim. O que é essa lei de acesso à informação? Bom, a LAI, ela é uma lei federal, né? Ela tem aplicação nacional, ela serve para regulamentar a transparência tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto em federal, independentemente do poder em que a gente está tratando. Então, pode ser tanto o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, qualquer entidade onde tiver dinheiro público, basicamente, essa é a ideia, né? A gente pode, a partir da Lei de Acesso à Informação, solicitar informações sobre como esse dinheiro está sendo utilizado, né? Essa é a ideia geral da Lei de Acesso à Informação.
Qualquer entidade que tenha dinheiro público. Isso, tem um detalhe importante, é o seguinte, quando uma entidade do terceiro setor recebe dinheiro público por alguma transferência, né, quem tem que prestar essa informação é o ente que faz a transferência, né, mas, basicamente, qualquer entidade da administração pública direta, né, que são as secretarias, os ministérios, né, ou da administração indireta, que são as empresas estatais, as fundações, universidades, sociedades de economia mista, autarquias, tudo isso, a lei de acesso à informação permite que a gente faça pedidos perguntando questões simples do nosso interesse, né? Como esse dinheiro está sendo utilizado, como esse serviço público está sendo prestado. Alguns exemplos a mais aí, tipo, que são os principais pedidos feitos normalmente pela lei de acesso à informação. Às vezes, quando a gente fala, você deu uns exemplos genéricos, né? Para quem está na ponta, falar, olha, eu posso pedir isso. Então, um exemplo olha, vocês têm na plataforma. Uma coisa que eu gosto muito quando eu vou fazer pedido no município, né, que é uma coisa que eu faço para mim mesmo, enquanto cidadão, eu começo sabendo coisas sobre a minha vizinhança, né, então eu começo sabendo, quando é que vai ser feito vai ser repavimentada a rua, né, quando é que vai ser feito o novo plantio de árvores, né, quando é que passa o caminhão de lixo, tudo isso pode parecer uma coisa comum, assim, né, a gente não pensa, às vezes, muito no dia a dia, mas é um pedido de informação, né, eu, por exemplo, não sabia que você podia ir nesse detalhe, né, eu ainda tenho a cabeça muito voltada para recurso, né, quanto que você gastou nisso? Mas você pode perguntar sobre planejamento, então. Isso, ela serve para coisas desde o dia a dia, cotidiano, até coisas mais complexas, né, e eu, às vezes, gosto de começar explicando sobre coisas mais do dia a dia, porque, às vezes, aproxima a pessoa, né, às vezes a pessoa quer saber o horário do caminhão do lixo, né, não está disponível no site, bom, faz um pedido de informação, né, então, se começa assim, claro, né, no momento em que tu for te apropriando, sabendo mais como funciona, né, tu pode querer saber, bom, mas e como foi gasto aquele dinheiro naquela escola, por exemplo, né, como é que, quem foi o arquiteto contratado, qual foi a empresa contratada, como se gastou aquele dinheiro, eu quero ter acesso ao projeto, isso tudo a lei de acesso à informação permite que a gente busque, né, caso a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, não disponibilize no seu próprio site. Ô Bruno, você abriu portas para uma coisa muito bacana, que agora que eu realmente, nem eu sabia desse detalhe, eu não tinha me ligado nessa possibilidade, mas para todo mundo que está assistindo, antes de eu decidir ir para a política, né, eu tentei em São José dos Campos fazer justamente esse processo e tive algumas dificuldades de ter acesso à informação, talvez por isso também que eu tenha essa vontade tão grande de facilitar esse acesso e de garantir que as pessoas consigam essa informação. Mas como cidadão, todas as dúvidas e muitas perguntas que a gente ouve, assim, é muito difícil você aprender a fiscalizar, né? Então, você abriu uma porta muito bacana. Imagina a sua associação de bairro, na sua vizinhança ali mais próxima, vocês montarem um grupo para questionar o planejamento da prefeitura para o seu bairro. É o melhor jeito de fiscalizar, ou a melhor forma é você começando pela sua rua, pelos lugares mais próximos de você, né? Então, fica muito mais fácil você ver, olha, ele prometeu fazer determinada ação aqui no nosso bairro, tal data. Fica mais fácil você saber se ele fez ou não e ir lá e cobrar, né? De novo, eu até vi alguém colocando aqui, a gente sempre pensa em recurso, né? Muito bacana. Bom, e como é que você faz, antes de entrar em umas perguntas mais específicas, pessoal, vão mandando aqui no chat, eu estou vendo todas elas aqui, mas antes de entrar em algumas perguntas mais específicas, o que você vê como gargalo nessa lei de acesso à informação? O que poderia ser realizado para melhorar? Você que atua muito usando a lei de acesso à informação, né? A sua implementação, o que você vê como grande gargalo? A gente falou um pouco sobre falta de padronização nos sites, enfim. Olha, eu diria que um dos principais problemas é que os servidores que são colocados para cuidar de lei de acesso à informação, eles não têm informação adequada, né? Não recebem treinamento, às vezes, né? E às vezes tem uma pessoa bem intencionada ali, querendo resolver realmente, atender um cidadão, mas que não sabe onde começar, né? Porque não é uma coisa simples, às vezes, tu resolver uma pergunta, porque tu imagina, eu tô lá perguntando uma informação sobre, digamos, o caminhão do lixo, agora pode ter outra pessoa que vai perguntar sobre o orçamento,
o outro vai perguntar sobre o licenciamento ambiental, e essa pessoa tem que ser uma pessoa organizada, né, ter uma formação para saber onde é que ela vai ir atrás de cada uma dessas informações, né? A prefeitura tem que ser organizada, né? O governo, né? Tudo é, por exemplo, tudo é no papel ainda. Como é que esse cidadão que está sentado ali do outro lado do balcão vai achar essas informações para responder? Às vezes um servidor experiente de lei de acesso à informação, ele sabe muito sobre como o município funciona. Mas isso eu diria que é o principal problema, assim, porque daí o que acontece quando o servidor ele não é treinado, né? Às vezes ele acha que aquilo ali não é um pedido de informação, né? Às vezes ele responde, mas responde de uma forma tão complexa, com uma linguagem tão inacessível, que o cidadão comum não faz a mínima ideia, né? É que nem, por exemplo, tu dizer para um cidadão a diferença entre uma concorrência, uma licitação, um edital, um pregão, assim, o que a pessoa às vezes quer saber é só, bom, mas compraram ou não compraram aquele serviço, aquele produto que precisava, né? Às vezes é isso, né? Claro que existem públicos diferentes, né? Um pesquisador pode querer ter acesso a uma informação mais específica, mas, na minha experiência, o cidadão comum, quando vai começar a fazer pedido, a linguagem, né, faz muita diferença. Né? Então, tu conseguir passar a informação que o cidadão precisa de uma forma que ele entenda é muito importante. Por isso que formação, eu acho que é o grande gargalo da LAI. Legal, então a padronização de informação, a lei é boa, mas não chegou na ponta. Esse é um dos grandes desafios do Brasil para quase tudo, né? Eu digo, o exemplo da Lei de Liberdade Econômica foi aprovada no Congresso, e sancionada pelo presidente, mas vários dos municípios ainda não regulamentaram, então ainda cobram os alvarás, enfim. Imagina para acesso à informação com mais de 5 mil municípios para você ter uma padronização, né? Talvez devessem haver algum tipo de consórcios, né, para que fosse sei lá, padronizações regionais, pelo menos, não sei. O governo federal tem uma iniciativa que é bacana, né, que eles têm todo um material pronto em que os municípios, ou mesmo governos estaduais e entidades podem aderir, né, e a partir dessa adesão nesse grupo, eles conseguem fazer troca de experiências, oferecem informação, até materiais gratuitos, assim, desde um sistema eletrônico para fazer demandas, né, às vezes o pessoal sabe pouco sobre isso, né, mas às vezes faz muita diferença tu ter alguém, um servidor de um outro município, mesmo do governo federal, que possa trocar ideia contigo, né, tu é lá o cara que vai receber o pedido, ou mesmo o cidadão que quer, está acostumado a fazer pedido em outros lugares, né, quando tu tem a troca de experiência, avança bastante. Legal. E, bom, tem bastante exemplo prático, né, como é que se apresenta um pedido de acesso à informação, então? Primeiro, quem pode fazer, né? Qualquer cidadão pode fazer o pedido. Não precisa ser entidade. Qualquer cidadão, ou mesmo, não precisa ser entidade, pode ser feito, uma empresa pode fazer, uma associação pode fazer, ou o cidadão comum pode fazer. Né? Não tem nada que especifique, a lei ela é bem ampla nesse aspecto. Né? E como apresentar? A lei diz qualquer meio legítimo. O que é o qualquer meio legítimo? É qualquer forma, pode ser feito desde um pedido por escrito, pode ser feito, apresentado lá no balcão da prefeitura mesmo, pode ser feito pela internet, a LAI, inclusive, ela exige que os municípios acima de 10 mil habitantes tenham um serviço eletrônico, né, na internet. Acima de 10 mil habitantes? Acima de 10 mil. Isso é um ponto importante. É um ponto importante. Mas alguns municípios menores até têm, assim, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, né, porque eles fazem esses consórcios, né, mas é possível, inclusive, por telefone. Por exemplo, eu sei que no Senado Federal tu consegue fazer um pedido de acesso à informação por telefone, né. A gente tem que lembrar que toda vez que um cidadão pede uma informação, né, para um agente público, esse pedido, ele é um pedido de informação, claro, né? Existem formas mais adequadas e até melhores para o próprio cidadão fazer um pedido. Geralmente, a minha recomendação é sempre tentar usar um portal eletrônico que a prefeitura, ou o governo estadual, o governo federal disponibiliza, que ali tu consegue fazer a distância, tu consegue acompanhar geralmente o andamento, consegue saber o prazo, o número do protocolo, né, a resposta fica armazenada ali, tu pode receber documentos por ali, então geralmente é muito mais fácil do que tu ir lá, levar um
um documento escrito, né, ou mesmo tu fazer um pedido por telefone, que às vezes a pessoa do outro lado também pode não te entender, né, às vezes não é tão simples. Então, tu conseguindo usar um serviço eletrônico, é muito mais fácil. O Marcos estava passando ali pelo transparência de São Paulo. Então, o Marcos, volta aí só para a gente passar o exemplo de novo. Então, você falou que a melhor forma é de uma maneira por um portal, né? Então, o Marcos está no site da Prefeitura de São Paulo ali. E aí, Bruno, o que ele deveria encontrar? Vai na tela inicial lá de novo, Marcos. E aí, o que o cidadão comum deveria encontrar? O sistema, assim, o mínimo que ele precisa para funcionar, né, é ele ter um formulário, né, em que o cidadão vai lá, cadastra o pedido dele, diz qual é o nome dele, né, vai clicando aí, Marcos. Ele pode ele faz o pedido e, a partir disso, ele recebe de volta um número de protocolo que garante que ele possa acompanhar depois a tramitação desse pedido, né. Claro, existem sistemas um pouquinho mais complexos, que permitem tu selecionar direto o órgão que tu quer fazer, né, isso depende muito do tamanho do município, do governo estadual, governo federal, né, são metodologias diferentes de tratar um pedido de informação, mas o básico que todo o município deveria ter é um formulário que permite tu colocar o teu nome e tu escrever o teu pedido, né, e enviar o pedido e de volta receber um protocolo. E, Bruno, por que pede o CPF normalmente? Porque a lei exige que o cidadão ele tem que ser, o pedido tem que permitir a identificação mínima do cidadão, né? Não é necessário o CPF e o RG e a CNH, por exemplo, né? Não é necessário. É só para saber que a pessoa realmente está realizando, né, aquele pedido. Se fosse uma empresa, pediria o CNPJ da empresa, né? Entendi. Eu já ouvi bastante gente falar que tem medo. Por que você coloca o CPF ali? Normalmente o cidadão pode ficar com medo de represália, né? Você já ouviu isso? Você acha que é? Já. Olha, assim, existe, eu não posso, né, dizer que nunca acontece de, às vezes, algum pedido não ser respondido porque é feito por uma pessoa X, né? Mas a resposta para isso, na minha opinião, por mais complexo que seja, é a gente fazer mais pedidos e não fazer menos, né? Às vezes tem estratégias, por exemplo, que são bacanas, se eu quero fazer um pedido na minha cidade, mas eu estou com receio, mas eu tenho um amigo que mora noutra cidade e quer fazer um pedido na cidade dele, a gente pode fazer na cidade do outro, né? Porque a lei não me impede de fazer pedidos em outros lugares, eu posso fazer, inclusive já fiz pedidos para cidades no Acre, né? Nada me impede. Então, fazer essa troca com pessoas... de apoio para essas plataformas também, por exemplo, Fiquem Sabendo, vocês ajudam nesse ponto ou não tem como? Algumas vezes a gente tenta auxiliar, tirar dúvida do cidadão, né? Tentamos fazer isso, mas fazer pedido em nome do cidadão às vezes é complexo, porque senão a gente tem uma organização pequena que não tem braço, né? Sim, mas a Open Knowledge Brasil tem um serviço que é o Queremos Saber, né? O Queremos Saber, ele faz o pedido por ti. A Open Knowledge recebe o pedido da pessoa, tu vai, escreve o pedido que tu quer, a informação que tu quer, e tu não precisa colocar teu nome. O pedido é feito em nome da Open Knowledge Brasil, né? E a Open Knowledge, quando recebe o pedido, ela vai lá e coloca no sistema dela, né? E tu consegue acessar com aquele número de protocolo lá que eles te passam, né? Então, não é um pedido que é anônimo, né? Porque quem faz mesmo o pedido é a Open Knowledge, mas tu tem essa possibilidade, né? É queremossaber.com.br. Queremos saber, legal. E, bom, você tem algumas dicas práticas aí de como se escrever um pedido, como escrever esse pedido? Bom, a primeira dica, assim, é tentar ser o mais objetivo e simples possível, né? Não precisa colocar Vossa Excelência, venho por meio deste, prezado senhor fulano, né? Quanto mais objetivo a gente for, mais rápido a pessoa que vai ler do outro lado vai conseguir entender, né?
e vai conseguir fazer o trabalho dela de ir atrás daquela informação, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Tentar, se possível, não usar texto corrido, né? Quando a gente vai fazer pedir mais de uma informação. Então, por exemplo, eu quero pedir 5 contratos, ou eu quero saber informação sobre 5 ruas, que eu quero saber quando é que vão ser recapeadas, né? Em vez de eu fazer uma lista, um texto corrido, eu faço uma lista com desejo saber a informação número 1, e daí tu coloca lá qual informação tu quer, número 2, né? E assim tu vai indo. Por quê? Porque isso, primeiro, facilita a pessoa que vai ler saber quantas informações tu quer, né? O segundo é que, se por um acaso a pessoa lá, sei lá, se passou, né, esqueceu de mandar uma informação, ou mesmo não quis mandar, né, negou uma informação, tu vai saber exatamente onde tu não foi respondido, né, e tu vai poder, num recurso, dizer, olha só, tu me forneceu a informação 1, 2, 3 e 4, mas as 5 tu não me forneceu, né, e te facilita o recurso. É muito mais fácil nesse. Quando você está falando aí, o Marcos está mostrando um exemplo do requerimento e ele colocou no link aqui no YouTube, ó, tem um modelo de requerimento que a equipe do Post tinha feito, então também vale usar como exemplo aí. Apesar de uma dica bacana. Vai lá, pode ir, Bruno. Uma dica bacana é também, assim, eu já li vários pedidos de informação feitos por outras pessoas, né? E às vezes uma coisa é que às vezes a gente não consegue entender o que a pessoa quer efetivamente. Então, uma dica que eu daria, se é quem vai fazer um pedido de informação, escreve e pede para uma outra pessoa ler. E pergunta assim, tu entendeu o que eu tô querendo, né? Se a pessoa disse, eu não entendi, talvez valha a pena tentar reformular aquele pedido para que ele fique mais compreensível, né? Porque muitas vezes, assim, a gente recebe pedidos de auxílio de pessoas comuns, né? Eu tentei saber informação X, mas não consegui. Aí a gente pede, mas me passa teu pedido. E o pedido, às vezes, não é compreensível, né? Então, tu consegue entender, às vezes, o porquê que a informação não é respondida a contento, né? Nem sempre é má fé. Nem sempre é má fé. Eu diria, aliás, assim, na minha experiência, poucos casos é má fé, né? E eu já fiz milhares de pedidos. Então, muitas vezes é falta de compreensão sobre o assunto, né? Às vezes é um pedido mal formulado, às vezes é um servidor mal treinado na ponta, que não sabe muito bem para onde apresentar aquele pedido, né? Nessas horas, se o cidadão tiver interesse e disponibilidade, vale a pena, às vezes, até ligar para a ouvidoria, para o órgão responsável por cuidar do pedido. Como é que está andando o pedido, né? Vocês entenderam o que eu queria? Às vezes a pessoa do outro lado pode precisar de uma ajuda, né? Olha, não sei muito bem se eu mando isso aqui para a secretaria tal, e às vezes tu sabe, né? Então, às vezes isso é bem interessante. Uma estratégia. Só lembrando que esse modelo de requerimento que o Marcos mostrou está aqui nos comentários da live aqui, e também queria não só falar onde vai estar, mas reforçar o convite para todos vocês participarem da nossa comunidade no Facebook, num grupo do Facebook que chama Fiscalização e Transparência, e lá a gente está deixando o link de todas as aulas, todas essas lives que a gente fizer, e todos os materiais de apoio para você ter acesso sempre que for preciso. E o legal é que a gente está tentando construir uma rede, porque essas lives de 1 hora, né, é difícil a gente passar por tanto detalhe, mas o mais bacana é que depois um vai ajudando o outro no dia a dia, alguém que teve uma experiência boa compartilha, ou ruim, né, então, imagino que para a vida do Bruno, que está numa entidade super bacana, que é o Fiquem Sabendo, essa construção de rede é muito importante, né, porque é sempre colaborativo. Cada cidade funciona de um jeito, então você vai trocando experiência, eu consegui fazer mais rápido dessa forma. Então, o link também do grupo no Facebook está aí, super bacana se todo mundo pudesse participar, justamente para a gente ir construindo essa rede cada vez maior de apoio e troca de experiência. E antes de passar a bola para o Bruno de novo, só queria elogiar muito, teve um colega do Novo aqui, o Wilson Mello de São Paulo, ele gostou da ideia, começou a filmar ele fazendo a fiscalização online, até aqui, e
ele já está gravando vídeos, já fez, eu não consegui assistir o último vídeo dele, mas ele já encontrou alguns problemas para fazer a denúncia, enfim. Tem bastante coisa que dá para você fazer, né? Então, o Wilson, acredito eu que não seja nenhum especialista em portal de transparência, mas mesmo assim conseguiu fazer, encontrar coisas erradas ali. E aí vem para a próxima pergunta, né? Você como que você denuncia quando você tem o descumprimento da lei? Como é que você faz uma denúncia? Bom, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu vou começar da estratégia mais, assim, a menor até a mais ampla, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, às vezes, a gente tem, digamos que o meu pedido não foi respondido, tá? Eu, às vezes, uso a lei de acesso, a própria lei de acesso à informação para questionar o motivo pelo qual não foi respondido, né? Uhum. Eu uso isso volta e meia e os resultados são bons, né? Recebo em resposta os dois pedidos juntos, né? O atrasado e o pedido novo, né? O que eu pergunto nesses pedidos? Eu pergunto quem é o responsável, por que houve o atraso, qual medidas estão sendo tomadas para resolver esse atraso, né? E isso funciona. Eu tenho razoável margem de sucesso nisso, né? Bom, infelizmente não funciona sempre, né? Então, nesses casos em que não funciona, é possível fazer uma denúncia na própria controladoria do município, né? Geralmente, a controladoria não é o órgão que faz o tratamento dos pedidos, que cuida e que envia os pedidos de um lugar para outro, né? Mas ela é o órgão que vai cuidar para saber se as leis estão sendo cumpridas dentro do município. Ou, digamos, não só município, estado, governo federal, né? Nesse caso, eu faço uma denúncia, pego o número do protocolo, digo, olha, fiz a pedido número tal, não foi respondido, ou a resposta Qual é o prazo? Qual é o prazo que o poder público tem para responder? A lei, ela me dá um prazo de 20, prorrogáveis por mais 10 dias, né? Eu costumo aguardar 30 dias, mas a lei, ela diz 20 corridos, mas os prazos só começam e terminam em dias úteis, né? Então, se teu prazo terminou durante o final de semana, no feriado, ele se estende até o primeiro dia útil seguinte, né? Entendi. Ô, Bruno, você falou uma coisa importante. Você pode denunciar na controladoria. Tá bom, mas o controlador do município, a controladoria nem sempre funciona bem, e ela também é uma indicação do próprio governante. E aí, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo... A Sandra está perguntando se a denúncia pode ser feita na própria ouvidoria. Pode ser feita na própria ouvidoria. Geralmente, os municípios têm... A ouvidoria tem um canal com a controladoria, né? É mais comum que denúncias sejam analisadas na ouvidoria e quando se verifica que ela é uma questão que envolve um servidor ou algum secretário, alguma coisa assim, eles encaminham para a controladoria porque esse é o órgão responsável por investigar, né? Mas se eventualmente não funciona nas medidas lá dentro, né, a gente começa a ir para fora. Bom, onde a gente pode ir? Para o Ministério Público. O Ministério Público, a denúncia, ela é idêntica praticamente a uma denúncia que eu faria na controladoria. Eu vou informar que eu fiz o pedido de informação com o número tal, se eu tiver uma cópia do inteiro teor dele, se tu apresentou ele lá fisicamente, recebeu o protocolo, né, um carimbo lá, tu vai lá e leva aquilo, né, e vai dizer, olha, eu fiz aquele pedido no dia tal, eles tinham até o dia tal para responder, não responderam. O promotor responsável vai pegar aquela tua denúncia, aquele documento que tu trouxe, e vai oficiar o município, ou a secretaria, ou o ministério, para que eles se manifestem sobre o assunto e expliquem, bom, o que está acontecendo, né? Ô, Bruno, além disso, a gente tem... Pode ir. Perdão, pode. Então, a gente tem também o Tribunal de Contas do Estado, né? São Paulo tem o Tribunal de Contas dos municípios também, se eu não me engano, o município de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio, também pode receber denúncias sobre isso, porque o Tribunal de Contas fiscaliza gestão pública e utilização dos recursos públicos, e não prestação de informações é uma omissão no dever de prestar contas, então o cidadão pode informar para o Tribunal de Contas que, da mesma forma como ele informa no Ministério Público,
olha, fiz esse pedido, não foi respondido, solicito providências. Isso é uma denúncia super simples, assim. E eu posso também... Você falou fazer denúncias, seja na Controladoria, Ouvidoria, Ministério Público, Tribunal de Contas. Quando você fala isso, é online, você vai no fórum, né? Eu gosto de ir bem prático, né? Como é que a gente efetivamente faz isso passo a passo? Hoje em dia, todos os ministérios públicos que eu conheço têm plataformas eletrônicas para receber denúncias, né? Tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal tem isso organizado. Então, tu vai lá no atendimento ao cidadão, geralmente, e lá tu consegue selecionar, vai abrir um formulário para ti, tu consegue fazer isso. Mas também é possível ir no balcão lá do próprio Ministério Público da cidade e investigar, e levar a denúncia presencialmente, nada impede. O serviço presencial para o cidadão segue existindo. E, além disso... Ô, Bruno, você me ouve bem aí? Você aparece oscilando para mim aqui. Pessoal, enquanto eu acho que o Bruno está tendo alguns probleminhas de conexão, queria reforçar o convite para vocês aqui. O grupo no Facebook chama Fiscalização e Transparência. A gente vai deixar todos esses links, essas gravações e mais conteúdos complementares lá para vocês. Acho que todo mundo já tem acesso ao WhatsApp, na lista de transmissão também que a gente envia. Esse modelo de requerimento, alguém perguntou aqui nos comentários se vai estar disponível lá também. O site chama Open Knowledge, talvez uma das palavras mais difíceis para escrever em inglês. A gente deixa no site lá também para vocês, com todos os caminhos. Então, a ideia é a gente usar esse grupo do Facebook Fiscalização e Transparência, com todo o conteúdo que a gente já fez e pretende, né, e vai fazer no futuro, já ali programado para você ter acesso muito fácil a todo esse tipo de informação. Porque, de fato, algumas coisas são mais simples que as outras, mas é um processinho ali que dá para ser seguido, a gente não precisa ficar tendo que aprender do zero, né? Bruno, você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Onde é que eu parei ali que eu posso retomar? Legal. Você aparece cortado para mim ainda aqui. Ué, aqui eu tô perfeito, tá tudo controle. A gente tá falando, você explicou bem que, né, que no Ministério Público e no Tribunal de Contas é fácil, o Ministério Federal, Estadual, eles têm o acesso pelo próprio site para fazer denúncia. Agora eu te pergunto, como cidadão aqui, também como deputado, é muito difícil a gente conseguir acesso às informações e também as informações de uma maneira compreensível, né? Se você considerar que o orçamento do Estado de São Paulo são 240 bilhões de reais, é complexo. Então, isso é a parte legal da gente estar tentando esmiuçar isso, mas mesmo assim ainda a gente vai ter bastante dificuldade ou desafios, né? A pergunta como cidadão, a gente tem um sentimento no Brasil de impunidade enorme, né? Então, você, na sua experiência de fazer essas solicitações, você teve todas as respostas, na média, ele funciona bem, ele tem funcionado positivamente. Quando não funciona, qual é a punição para quem não entrega o seu, né, não responde no prazo, ou não responde adequadamente? Bom, eu já tive casos em que eu tive que fazer denúncias, né? Eu geralmente fico mais satisfeito pela simples disponibilização da informação, né? Então, em alguns casos, eu consegui, na verdade, na maior parte dos casos, eu consegui fazer com que a informação fosse disponibilizada, né? E que, para mim, eu fiquei satisfeito, porque mostra, é importante que o gestor público saiba que exista, ele perceba que exista controle público, né? Isso é a coisa mais importante. Então, quando ele é cobrado de que aquilo ali precisa ser feito, né, ele começa realmente a tomar medidas para que aquilo se resolva. Mas eu já tive casos em que eu tive que fazer denúncias no Tribunal de Contas, que posteriormente resultaram em multas para o gestor. Né? Ele não teve as contas limpas. Ele pode ter as contas aprovadas com ressalvas, daí, nesse caso de ressalvas, ele tem multas, né? Ou mesmo irregulares. Eu nunca tive um caso de, né, ter as contas de um gestor julgadas irregulares, mas já tive vários gestores que foram multados por denúncias que foram causadas por causa disso. Né?
No caso de denúncia para o Ministério Público, já tive casos em que houve a instauração de inquérito civil e depois ação civil pública, para que o ente fosse obrigado a disponibilizar aquelas informações que não tinha, né? Aí cabe muito mais a decisão do promotor de mover uma ação de improbidade, alguma coisa assim, né? Infelizmente, o cidadão não pode fazer isso. Mas, de toda forma, nessas situações, eu consegui fazer com que a informação fosse disponibilizada. Então, mostra que a sociedade cobra, né? E, em troca, tem efetivamente um retorno de que o serviço público passa a ser prestado. E a gente não pode esquecer que a gente tem o poder legislativo, né? O poder legislativo também fiscaliza, tem o dever de fiscalizar, o controle externo, né? E a gente pode, como cidadão, apresentar na Câmara de Vereadores uma denúncia, né? Na Assembleia a gente pode ir nas comissões, ou mesmo para o próprio deputado que, enfim, que seja o nosso representante. Nada impede o cidadão de fazer isso, até porque, em alguns casos, existem recursos estaduais que estão sendo aplicados pelo município, né? Existem, no caso da União, existem recursos federais que estão sendo aplicados pelo Estado e pelo município. Então, existe toda uma estrutura de fiscalização que pode ser mobilizada pelo parlamento. Então, é possível e funciona. Não, claro, a dinâmica é um pouco mais complexa, porque geralmente envolve reuniões entre parlamentares, uma cobrança mais política do que propriamente jurídica, mas já tive casos em que eu tive que levar a atenção de algum deputado, de uma comissão, que um fato estava acontecendo, e aquilo gerou como resultado que a informação passou a ser disponibilizada. Então, funciona. Perfeito. Lembrando, pessoal, uma parte muito importante, né? E aí também o papel dos deputados estaduais, assim como eu, deputados federais, aí, Vinícius Poit e Adriana. Como a gente falou, olha só o desafio, né? No estado de São Paulo são 240 bilhões de reais de orçamento, que não é tão simples da gente conseguir fiscalizar. Então, essas denúncias também podem vir para a gente ajudar a dar voz, para a gente ajudar a fazer ela chegar mais longe, né? Claro que a gente tem uma equipe bem qualificada em todos os gabinetes, pelo menos do Partido Novo, né? Isso eu posso garantir, que a gente está ali olhando, a gente tem um cientista de dados que fica tentando cruzar informação para tentar encontrar indícios de alguma coisa errada, mas normalmente é o cidadão que está na ponta que recebe o indício mais forte, né? Um serviço prometido que não foi prestado, uma obra que parece, né, que demorou demais, ou que um produto ou serviço que não chegou, enfim. Por isso que a gente, lá no começo eu falei que a gente é muito voltado para orçamento, às vezes, né, que a gente fica olhando lá o gasto, né, e é o cidadão na ponta, o morador que está recebendo o serviço, né, que é, de novo, difícil de fiscalizar. Por exemplo, a gente fiz visitas agora em hospitais, a gente faz visita em obra, a gente faz visita em escola, mas é complexo de você conseguir pegar esses desvios. Então, é um trabalho em conjunto, em resumo, né? Da população que por isso tem serviço com o deputado que fiscaliza, com o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. Todos os atores ali têm um papel importante para garantir que o serviço, o nosso dinheiro, do nosso imposto, seja bem gasto. E é por isso que é legal quando mais de uma pessoa faz sobre o seu próprio interesse mesmo, assim, né? Porque isso torna o controle muito mais permanente. Então, assim, se eu tenho interesse em saber como é que está a situação da minha escola, né? Da minha universidade pública, aquilo pode ser um interesse pessoal meu, mas ao mesmo tempo eu estou ali fiscalizando, sabendo, né? Como é que está o serviço que eu estou utilizando. Eu quero saber, digamos que eu vá no mesmo posto de saúde sempre, e eu quero saber, afinal de contas, quais são os médicos de plantão, qual é a escala de médicos, qual é a especialidade deles, se esses médicos estão sendo pagos ou não, se tem insumos ou não para me atender naquele posto. Especialmente agora, na pandemia, né, com frequência a gente recebe a denúncia de que está faltando medicamento, ou está faltando EPI, daí a gente vai lá e faz o requerimento de informação. Mas é justamente isso que é bacana quando as pessoas vão fazendo, assim, vão se apropriando da lei de acesso à informação para saber coisas do seu interesse.
O requerimento é gratuito, aqui o João está perguntando, isso é mais importante, né? O requerimento é gratuito. Ele é gratuito. A única hipótese em que, eventualmente, eles podem te cobrar é quando se solicitar uma quantidade muito grande de documentos físicos, né? Digamos, eu quero imprimir todas as leis do município, eu quero imprimir todo o relatório de alguma coisa, aí eles podem te cobrar o valor de custo, né? Quanto é que a prefeitura gastou em folha para imprimir, né? Ou a secretaria gastou para imprimir. Precisamos mandar um CD para ti. Bom, eles podem te cobrar o preço unitário do CD, só. Não uma taxa qualquer de algum valor, enfim. E se por um acaso cobrar, a própria Constituição diz já que é gratuito. Vocês podem pegar e mostrar o artigo 33, 34, se não me engano, artigo 5º, inciso 33 ou 34, fala que o cidadão pode protocolar gratuitamente os pedidos para exercer seus direitos. Né? Isso é importante. Legal. E, pessoal, aqui a Bárbara deu um feedback legal aqui no comentário, ela falou que esse requerimento que a gente mostrou tem mais informação do que precisa, depois a gente já pede para a equipe depois dar uma revisada lá, obrigado. Prazo responderem, legal. Todas as informações estão no Facebook. Estou lendo rapidamente aqui algumas das perguntas. Claro. Convidamos o Marcos Ferreira aqui agora para a gente fazer um exemplo prático, né, Marcos? Vamos lá. Seu som está mudo. Aí não dá, né, pessoal? Obrigado, Bruno. Obrigado, Sérgio. Vamos agora mostrar, né? Estou acompanhando aqui os comentários, estava aqui nos bastidores, e agora vamos mostrar o como fazer isso. Estou vendo, tem muitas perguntas do pessoal fazendo, né? Como iniciar, posso fazer, responder aí se é gratuito ou não, e também o tempo, né? Voltar a falar desse tempo. E o que você falou no início, Bruno, acho que muitas pessoas não estavam presentes, não tinha chegado ainda, sobre os conteúdos desses requerimentos, né? Poda de árvore, asfalto, mas eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ir seguindo passo a passo. Então, nós estamos abertos aqui. Você está abrindo aí, o Thiago já colocou, agradeço por esse vídeo, consegui achar onde posso fazer aqui no site da prefeitura. Legal, Thiago, depois coloca qual cidade que você tem aí, de que você é. Ótimo. Aqui, olha, Bruno, eu estou abrindo o site da Prefeitura de São José dos Campos, vou passar pela Prefeitura de Piracicaba, de Santos, a de São Paulo é a que eu usei no início, mas pode fazer seus comentários aí do portal. Bom, a gente certamente aqui vai achar no portal, todo município precisa ter um portal da transparência, né? Então, certamente a gente pode usar o portal da transparência para pensar em coisas que eventualmente não estejam lá, para pedir essa informação, né? A gente vai ter informação sobre serviços públicos no portal de prefeitura, então a gente pode procurar saber o funcionamento das secretarias, onde se localizam serviços, escolas, né? E isso é importante que o que a lei nos assegura é que, basicamente, tudo que a prefeitura não disponibiliza no seu site, a gente pode pedir via Lei de Acesso à Informação. A Prefeitura de São José dos Campos, eu confesso que eu não fiz pedido, mas ali está a plataforma dela. E eles até informam locais para a gente fazer presencialmente. E também é possível. Então, gente, o que é importante quando vocês vão fazer um pedido dessa informação é justamente isso. Procurar no site da prefeitura, localizar o formulário. Só que, olha, um local um pouquinho diferente. Só um pouco aqui. É que é para você ver, não é tão fácil, né? É um site visualmente bonito, mas, tipo, eu estou tentando achar o formulário aqui para eu fazer o acesso à informação e não consegui, né? Tem os endereços, tem os decretos, mas o formulário mesmo para eu fazer o pedido. Às vezes se encontra no 156, que são os números de contato com ouvidoria, ou numa página de ouvidoria. Ali tem contato 156, talvez seja isso. Aliás, essa é uma questão importante. Se tu não encontrares o ESIC, que é
mais comum, a gente consegue encontrar, procurar na própria ouvidoria. Muitos municípios, a ouvidoria cuida também de lei de acesso à informação, né? Então, a gente pode ir atrás da ouvidoria municipal e fazer o pedido na ouvidoria. Ou, no mínimo, a ouvidoria vai ter condições de explicar como fazer o pedido de informação. Por exemplo, vamos aqui no site de Piracicaba, né? Localizar aqui, por exemplo, o portal da transparência. Então, no de São José eu não achei, mas vamos tentar aqui achar o SIC, né? Porque isso também deveria ser um padrão, né, Bruno? Alguns portais são acesso à informação, outros são e-SIC, e esse aqui, no caso, é SIC, né? Isso. A sigla para Serviço de Informação Cidadão, né? Ou Isso, Sistema de Informação Cidadão. Aqui está bem fácil, solicita e-SIC. Aí clica aqui e já vai abrir, né, o que eu desejo, consultar informações a respeito de leis específicas. Vamos pôr pedido de documentos. Aí ele vai no avançar, e aqui eu ponho o e-mail e o CPF e faço, né? Eu fiz isso no site de São Paulo já, eu vou mostrar à frente. Mas aqui, ó, na Prefeitura de Santos, por exemplo. Na Prefeitura de Santos, o Edson pediu uma ajuda. Vê se você consegue analisar a aquisição de álcool gel aí. Então, seria em transparência, né? Nós temos concursos públicos, estudos, contratos. Contratos pode ter alguma coisa sobre álcool em gel, né? Tem até um campo aqui, olha, que dependendo, ele apresenta, né? Não, ele é só do menu mesmo. Mas em termos de... Tem opção de dados abertos, licitações. Quando é, um exemplo, você busca... Ali embaixo tem transparência de gastos com coronavírus, ó, se descer mais. Pode ser. Eu fui em contratos, vou pôr álcool aqui. Vamos ver se acha alguma coisa referente a isso. Não, mas então eu vou lá nessa questão do coronavírus. Vai estar a página do SIC. Tá do lado do SIC. Sobe um pouquinho. Ali à direita. Transparência do coronavírus. Isso é outra coisa, né? Na lei federal, esse portal da transparência do coronavírus tinha que estar gritante na primeira tela, né? A ideia é que essa questão fosse mais fácil de a gente poder acessar, né? Mas também, assim, nem todos os entes têm a mesma infraestrutura, né? Têm a mesma capacidade de oferecer serviços. Então, às vezes, tem esses detalhes que a gente tem que levar em consideração. Mas o que é importante a gente pensar é que, mesmo a prefeitura aqui disponibilizando uma série de informações, o que é positivo, né? Aqui, olha. Isso a gente segue possuindo o direito de fazer pedidos de informação para saber mais coisas, né? O do prefeitura de Santos. Digamos que nesse site aí não tenha onde foi, quanto álcool gel foi disponibilizado para cada uma das UPAs, né? Isso é uma coisa que o cidadão vai poder solicitar. Então, sim, esse é um bom exemplo, né? A transparência ativa nos permite uma noção geral, né? A transparência passiva a gente consegue saber com mais detalhes onde está cada coisa, né? Esse é um bom processo, né, Bruno? Então, aqui a gente achou, a Prefeitura de Santos está até bem organizada, em que nós achamos só digitando álcool aqui em cima, né? Nós achamos, já aparece os objetos, isso é raro ser fácil assim, e aí nós vimos, né? Secretaria de Educação, quem comprou, Secretaria de Gestão, Secretaria de Saúde, e aí, se a gente clicar aqui, por exemplo, vai indo para outras etapas, mas o acesso... Aí, esse ponto que você citou, por exemplo, né, a quantidade comprada e onde foram distribuídos. E isso funciona em outros diversos assuntos para a gente ir para o SIC e buscar, por exemplo, essa informação, né? Onde estão, estou voltando aqui para a gente ir no SIC de Santos,
e ver, é o mesmo processo. Isso é padrão, né? Os portais transparências não têm tanto padrão, mas a questão do processo do SIC, né? Você clicar no SIC, ele pedir seus dados para você fazer o pedido de informação, olha, aqui ele já é muito mais fácil, né? Olha para você ver, é só digitar o CPF e já descrever o pedido. Se Isso. tiver um anexo para fazer, né? Para salvar, você menciona que não é robô, mas aqui, Bruno, se eu quiser assim, escrever, quero saber quando haverá poda de árvore na rua X, bairro tal, só isso tá ok ou preciso de mais informação? Ô, Marcos, deixa só um parênteses, como você olhou esse caso de Santos aí, achou até o álcool gel, o Edson fez mais uma pergunta que eu achei importante descrever. Sim. Às vezes é difícil, a gente olha lá, gastou, ele falou aqui, eu não consegui ver no detalhe, tá, Edson, mas gastou 220 mil reais em álcool gel. Tá errado, tá certo? Não sei. O site tem que mostrar a quantidade da compra, né? E teria que mostrar também pela lei de transparência o valor unitário, quantidade, valor unitário. A Prefeitura de São José acabou de perder na Justiça, por exemplo, que ela teria que incluir esses dados no seu portal Covid de transparência. A gente não vai conseguir entrar no detalhe aqui de todos os exemplos, mas se você olhar para aquela informação e não fizer sentido, você pode fazer o requerimento pela lei de acesso à informação, ou você pode já fazer a denúncia direto, exigindo, pode fazer direto no Ministério Público, né, Bruno? Você me corrija se eu estiver errado, exigindo que a Prefeitura melhore o site seguindo a lei. Isso. E é importante, assim, que todo cidadão tem direito de acesso a qualquer processo de aquisição de serviços ou produtos pelo governo, né? Então, digamos que mesmo que o portal ali não disponibilizasse todas as informações, é possível estar via SIC e a prefeitura ou o governo estadual, o governo federal, são obrigados a fornecer o inteiro teor, né? Então, ali vocês vão poder saber a justificativa, se houve pesquisa de preços, se houve algum parecer de algum órgão técnico, qual foi o valor unitário, né? Todos os documentos utilizados para fundamentar aquela aquisição que está no processo de aquisição. E pela lei de licitações, né, todo esse processo ele é público e pode ser acessado a qualquer momento por um cidadão. Então, reforçando aí, por exemplo, esse exemplo prático da Prefeitura de Santos, se você viu alguma coisa que você não encontrou, você pode fazer a denúncia ali no SIC, né, o pedido de acesso à informação no SIC. Caso eles não entreguem, aí você você pode fazer a denúncia na Controladoria, ou no Ministério Público, ou no Tribunal de Contas. Tem a opção de consultar pedidos, né, após ser feito aqui no site de São Paulo também. Isso. Os dados cadastrais, alterar, registrar pedido. E, Bruno, quando a gente fala de acesso à informação, né, são 20 dias para serem respondidos, e aí a resposta vem no e-mail, no sistema, e se não for em 20, aí a prefeitura pode pedir mais 10? Ela tem que pedir mais 10 ou não necessariamente? Na realidade, não é um pedido, ela te informa que ela precisa prorrogar, né, e ela deve explicar os motivos. Geralmente porque a informação precisa de trabalhos adicionais, ou porque não conseguimos responder dentro do prazo, porque estamos com poucos recursos humanos. A motivação correta para essa prorrogação deveria ser essa, né? Na minha experiência prática, às vezes a prorrogação é meio que automática, assim, o pessoal não se dá muito trabalho de explicar o motivo. Mas o correto é o órgão, quando prorroga, diz o motivo pelo qual precisa prorrogar. A Ariane fez um comentário. Ô, Bruno, sua internet está oscilando bastante aqui para mim. A Ariane fez um comentário interessante. No caso das universidades federais, muitas pessoas têm dificuldade de registrar o pedido de informação e buscam ajuda. Então, alguém até solicitou um fluxograma, a gente está desenhando ele para deixar lá na nossa comunidade no Facebook, mas se você não conseguir nem o primeiro passo, que é solicitar a informação, então a denúncia não tenho acesso, né? Ou não tem um portal, e aí você vai direto pro Ministério Público ou Tribunal de Contas, né? Bruno, você conhece algum site, você indica, a gente põe aqui nos comentários, que você citou aí a Open College, né?
Open Knowledge. Isso. Open Knowledge. Eu vou mandar aqui o link para vocês. Mas o que é importante, assim, ali no que a Ariane comentou, assim, que as pessoas às vezes não conseguem acessar o eSeek, é nesse caso ir da forma mais básica. Tentar ir presencialmente na ouvidoria da universidade ou na ouvidoria do lugar e tentar se informar sobre como fazer um pedido de informação. Né? Os órgãos públicos deveriam ter ouvidorias capazes de orientar o cidadão sobre como conseguir essas informações, né? Então, isso é bem importante, assim, o servidor público ele tem esse dever de orientar o cidadão que não sabe como ter sua informação, né? Como ter o serviço. Entendi. Nós temos aqui a pergunta... Respondendo aqui a pergunta do Altamir, sim, é possível pedir contratos firmados com prestador de serviços. Inclusive, é possível pedir os contratos, as notas fiscais de pagamento, relatórios de execução, se esse serviço for um serviço que exige tempo para ser realizado durante vários meses, né? Tem um fiscal do contrato, então o fiscal do contrato vai ter que emitir relatórios periódicos sobre a execução desse contrato. Então, tudo isso o cidadão pode ter acesso. Legal. E aí, assim, tem muitas perguntas que foram feitas aqui, a gente respondeu. Então, assim, gente, o que é importante essa informação, se vocês nunca fizeram pedido antes, é ir fazendo com informações que sejam próximas de vocês, que vocês tenham interesse, que vocês saibam como funciona, né? E isso, conforme vocês forem aprendendo a utilizar as ferramentas, vocês vão vendo que vocês vão conseguindo fazer pedidos cada vez mais interessantes, mais importantes, vão podendo usar para o trabalho de vocês, porque o governo tem muita informação que pode ser útil para empresários, comerciantes, pesquisadores, né? A lei de acesso à informação ela é uma ferramenta para a cidadania, mas ela é uma ferramenta de trabalho também, e não só para jornalistas. Isso, né? Então, se tu precisa tomar uma decisão e quer saber, digamos, será que essa área aqui, ela é uma área de preservação permanente? Né? Quer saber se tu vai comprar ou não aquele imóvel, ou se tu vai, sei lá, investir em alguma área, tudo isso é possível fazer um pedido de informação para saber essa questão. Né? Ô, Bruno. A LAI é uma ferramenta de trabalho. Estão sugerindo aqui... Bom, a gente já está encerrando também, pessoal. Bruno, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Agradecer bastante mesmo. Só lembrando, a gente viu várias perguntas aqui ao longo do chat, que a gente já tinha respondido no começo, então a gente vai deixar esse vídeo e os materiais de apoio todos disponíveis na comunidade no Facebook, que o Marcos está aí nos comentários, transparência e fiscalização, tá o link nos comentários aí. Muito importante a gente construir uma rede de fiscalizadores, reforço aqui o exemplo do Wilson Mello, que já está mão na massa, fazendo pesquisa, gravando vídeo, fazendo denúncias. É isso, pessoal, um ajudando o outro. Obviamente que eu sou o deputado estadual hoje, então, quando as denúncias chegam para a gente tem algumas ferramentas legais para a gente conseguir ajudar nessa fiscalização. Tem os nossos colegas, deputado federal Vinícius Poit, deputada federal Adriana Ventura, também nessa ação. E acho que agora é isso, né? A gente atuar bastante nessa questão de fiscalização. Até o Marcos acabou de colocar aqui, né? O site do Bruno, fiquemsabendo.com.br, vou deixar ele finalizar aqui, mas a gente só vai conseguir chegar no nível de excelência de gasto de dinheiro público se tiver todo mundo participando. Então, agradeço imensamente a presença de vocês. Participem lá da comunidade. O Marcos vai anunciar depois o próximo treinamento. Bruno, obrigado. Se tiver suas considerações finais aí, parabéns pelo seu trabalho. Ótimo. E aí, pessoal, estou disponibilizando aqui também o link para avaliar nosso treinamento, né? Está aí nos comentários. É importante vocês manterem essa avaliação para a gente sempre buscar melhorar de um treinamento para o outro. E em breve vou comunicar a vocês aí a data do próximo treinamento, vai via e-mail, via WhatsApp. Qualquer dúvida é só mandar no nosso grupo também no Facebook.
Queria reforçar a importância de uma avaliação, né? A gente está fazendo o melhor que a gente tem disponível aqui e o feedback de vocês vai ajudar a gente. Por favor, não esqueçam de fazer a avaliação, sejam honestos e sinceros, não machuca a gente, na onde a gente tiver desafio, a gente quer melhorar. Entrem no grupo do Facebook, parabéns, e se possível, encaminhem esse conteúdo para os seus amigos. Às vezes tem bastante gente que quer participar também, mas a gente não conseguiu chegar neles. É um bom caminho, convidem eles para participarem do grupo, da comunidade, e vamos fiscalizar tudo, né? Obrigado a todo mundo, obrigado Marcos, e obrigado Bruno de novo aí. Um abraço para Adriana Ventura e Vinícius Poit, representado pela Natália hoje. Valeu, Marquinhos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.